Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Biblioteca de Bolso, um podcast em que procuramos, à conversa, investigar a ciência íntima da leitura. O convidado desta semana é António de Castro Queiro, um filósofo singular que se recusa a ficar fechado nos círculos académicos e em tempos fez parte da banda punk Mata Ratos, além de ser praticante de Muay Thai, uma arte marcial tailandesa. Professor de Filosofia Antiga na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, além de tradutor de Píndaro e Aristóteles, tem organizado ciclos de conferências mensais no Centro Cultural de Belém, sempre muito concorridos, o mais recente dos quais intitulado Sobre a Verdade da Mentira, e tem mais 5 sessões previstas até junho. As versões em podcast destas conferências podem ser ouvidas no Spotify. O seu livro O que é Filosofia, de 2023, venceu o Prémio de Ensaio da Sociedade Portuguesa de Filosofia e foi editado pela Tinta da China, que acaba de lançar, neste mês de fevereiro de 2026, a sua obra mais recente, Sobre os Sentimentos, disponível nas livrarias a partir de dia 19. Muito obrigada, António, por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, bem-vindo. Muito obrigado por me terem cá. A tua primeira escolha é logo Fala logo ao coração do Zé Mário, na verdade. Sim, não, eu adoro este livro também. Uma das grandes obras-primas da literatura europeia do século XX, A Montanha Mágica, do Thomas Mann. O que é que nesta obra despertou a atenção do olhar do filósofo? Eu vou começar por uma arqueologia, ou uma pré-história deste livro. Este livro estava em casa dos meus pais e fazia parte daquela lista. Eu começava quando tinha férias, a partir do momento em que estou interessado pela leitura, pelo canto superior esquerdo da estante, e depois a minha ideia era ir descendo até ao canto inferior direito. Okay. Mas este livro, particularmente, A Montanha Mágica, na biografia do meu pai é muito importante. O meu pai foi preso político, esteve 17 meses preso por ter propaganda comunista e livros comunistas, e portanto era-se preso, para quem não se lembra, naquela altura, por simples propaganda. Ou por delito de pensamento. Ou por delito de pensamento, neste caso. E quando saiu, ele esteve no Aljube, depois em Caxias, teve uma tuberculose. E na convalescença leu A Montanha Mágica. E, portanto, este era um dos livros da vida do meu pai, livro do qual ele falava desde sempre, e eu desde sempre também, desde cedo comecei a interessar-me por leitura. Eu lia tudo, confesso que não começo necessariamente por romances, embora talvez tivesse ido por romances, e este estava na calha. Quando eu só o leio, penso que já quando estava na faculdade, porque na faculdade tínhamos longos períodos de férias, não havia semestres na Nova, na altura, era um ano letivo que começava em novembro, para quem se lembra, começava em novembro e terminava em maio, para quem dispensava, como era marrão, bom aluno, portanto, a partir de maio tinha aqueles meses todos das férias longas do mundo. Sim, são férias longas. Isso é que eram férias longas e dava para ler e estudar, e então li esse livro por esses motivos. Eu acho que até demorei algum tempo para não espreitar bem na alma do meu pai, e foi isso que me levou a ler. E na altura fiquei banzado, li uma tradução. Não sabia o alemão suficiente, portanto li uma tradução, penso que toda a gente leu naquela altura, já nem me lembro, a coleção de Dois Mundos. E agora foi reeditado na mesma coleção. Exato. E adorei, fui hooked, como se diz agora em português, e li. E depois de dominar o alemão, alguma vez releste na língua original? Não. Li um dos livros que como já falei sobre ele, não trouxe aqui, o Dr. Faustus, também do Thomas Mann. E estará se calhar na calha, porque depois lendo filosofia alemã, há tomadas de posição de Heidegger sobre a teoria do tempo que Thomas Mann aí desenvolve. Acho que há todo um capítulo sobre isso. Há todo um capítulo sobre isso, não é? E Heidegger diz, isto é um capítulo para ser estudado, lido e estudado, e daquelas coisas que estudado quase filosoficamente.
E, portanto, para ele, o Heidegger tinha canetas vermelhas, canetas verdes e amarelas, não é? Vermelho era importante, verde era importante, mas não muito importante, e amarelo muito problemático. A gente estou a imaginar ele arriscar tudo, né, de uma forma absolutamente meticulosa. Mas, António, este é um livro com uma carga pessoal, então, muito grande, muito não é? grande. Porque faz parte de uma certa mitologia familiar. É isso mesmo. Se calhar foi por isso que só também... uma poeta ou uma escritora poderá ter a sensibilidade para dizer isto assim. Mas se calhar foi por isso que também adiaste um pouco a leitura deste livro. Houve assim mais 2 livros. Voyage au bout de la nuit, do Céline, perdão, que eu adiei durante muito tempo, e o outro foi exatamente, eu penso que um dos livros que também sugeri, que é A Crime e Castigo. Exatamente, sim, falaremos a seguir. E houve vários livros que o meu pai tinha. Eu sou desobediente. E o meu pai também nunca me disse tens de ler, mas sugeria... Mas era quase implícito, não é? Era bastante implícito. Se tinha sido tão marcante para ele, não é? E eu sou assim, não sei bem porquê. E percebeste também o que o atraía a ele, sim. Porque tu tinhas as tuas razões pessoais para gostar ou não gostar de um livro, ou tens as tuas razões pessoais, mas percebeste o que é que o ligou a este livro, especificamente? O meu pai depois acabou por ter mais outro episódio de tuberculose, mas neste caso penso que era após o pós-encarceramento. Eu tenho lido as cartas que ele escreveu à mãe, à minha avó, à minha tia, e ele expressava a vergonha de causar sofrimento aos pais e à família, não pelo motivo pelo qual foi preso. E é por isso que eu sou um antifascista de sangue. E o que eu acho é que há ali uma convalescença, não é? Há uma ideia de convívio com a doença, não é? E com a morte, e com a perspectiva da morte. Quer dizer, e com a morte, literalmente, no caso do romance, as pessoas algumas vão elas desaparecendo, vão desaparecendo, vão morrendo, não é? Que é um laboratório vivo da própria existência. No caso concreto, já havia cura e, portanto, havia a sobrevivência, mas a ideia da convalescença, do ser pós-encarceramento, da retoma da vida. Portanto, o meu pai depois retoma o emprego como empregado bancário, mas acredito, nunca falámos sobre isso, mas era essa forma específica. Ele ficou claustrofóbico, eu acho que ele teve isso depois de ter estado na prisão. E alguma vez conversaram sobre o livro? Ou... Não. Ou conversámos, quer dizer, depois a partir de determinada altura fiquei um snob, achava que ele não tinha nada para me dizer sobre o livro. Ou então eu não quis, porque havia aquelas conversas que porque nós essas não queremos. Explorações podem ser dolorosas, muito não é? doloroso, e podemos não estar preparados para aquelas enfrentar. coisas que os pais amam-nos, mas não são os nossos melhores amigos, não é? É como os irmãos, quer dizer, nós amamos, mas é de uma forma completamente diferente. E quando querem ter aquelas conversas sérias é muito difícil, não é? E, portanto, se calhar eu freudianamente não, é até difícil para nós pensar que os nossos pais podem ter algumas emoções ou alguns comportamentos e não querer explorar isso, não é? Eu acho que no caso era eu que não queria. Acho que era intolerável, não é? Nós ouvimos o sofrimento do outro e era um sofrimento moral e, portanto, eu aí fiquei mesmo ficaria amedrontado, como houve outras circunstâncias em que isso aconteceu. Quando o pai quer falar coisas sérias, não é? Lembro particularmente a morte iminente um amigo dele, e o meu pai falámos longamente sobre o que tinha sido a vida, a juventude, e é sempre, nem sei explicar, porque é olhar a mente do pai lá por dentro, e fiquei aflito. O que é que eu faço, não é? Perante isto, o que eu faço? Eu fiquei disponível a ouvir, mas foi... Lembro perfeitamente onde, quando, em que circunstâncias. Não é? Tudo o que se diga pode depois ter um impacto, não é? Como é que ele vai receber aquilo que eu vou dizer? Exato, mas nem era isso, ele queria que eu ouvisse. Ele queria a disponibilidade de ouvir. Alguém que ouvisse o que ele tinha para dizer. Ele disse-me assim, espera lá que eu agora tenho de contar isto e isto. Nem, não precisas dizer nada, é só ouvir. Exato, era. E era duríssimo, muito difícil. Às vezes nós não estamos disponíveis ou preparados para ouvir. Eu acho que o que havia ali era mesmo um catalisador de sofrimento, porque as cercas em que estão encerrados os pais, não é?
passavam a estar derrubadas e eu via alma na alma, não é? Muito duro. É como vermos, eu costumo dar este exemplo, vermos uma rapariga de 16 anos numa fotografia. Era a nossa mãe, mas nós nunca vemos quando é a nossa mãe uma rapariga de 16 anos. E ali, mutatis mutandis, é o amigo que está a revelar-se, mas é o pai. E gostou-me. Vamos passar para outras dores. Crime e castigo. Morais, outras dores morais. Exatamente, de Fyodor Dostoiévski, que também está ligado então a uma mitologia. Sim. Está ligado, familiar. o meu pai leu os russos todos, não é? Também por convicção política? Não, foi por coincidência. Talvez, agora estava a pensar que se calhar russo, Exato, soviético, como agora Putin, se calhar soviético, sim. nós não conseguimos fazer essa dissociação inteiramente. Não, eu acho que o pai lembra sempre ter falado da machadinha, não é? Com que o Raskolnikov mata a senhora, e é um episódio onírico, se estou lembrado. Mas aqui eu acho que o adiamento foi já por um escrúpulo. Eu sabia que ia ler a tradução, não sei russo, e eu muito cedo comecei a criar este filtro. Era um critério. Se não conseguir ler no original, não leio, que eu abandonei. Mas abandonei há 10, 15 anos, durante muito tempo. Era complicado. Os muito islandeses, os Exato, noruegueses. não leio. Portanto, era sempre aquilo que eu tinha para dizer. Tenho o Ocidente inteiro para ler, tenho o grego, o latim para ler, e portanto os contemporâneos tinha os alemães, mas pronto. E depois, claro, obviamente li o Crime e Castigo. E o que foi o interessante é, eu acabei de ler o livro em pranto. Eu sei perfeitamente onde eu acabei de ler, e lembro-me de um amigo meu, padre, na altura, me ter dito que era um livro da graça. Era um livro da graça, porque quando, na parte final, era a Sónia, não é? Que vai visitar o Raskolnikov à prisão, que era a nossa santinha, não é? Como chamavam os amigos presos, a nossa santinha. Até estou arrepiado. O Raskolnikov consegue perdoar-se em face da graça, em face da bondade. E nós pensamos crime e castigo, e a nossa ligação ao castigo pode ser variada, pode ser fumar um cigarro quando não deveríamos fumar, com a idade em que não devemos fumar, mas o remorso é aquela matriz com a qual depois, mais tarde, devemos experimentar remorso, culpa. Mas a experiência da graça foi, de facto, ali contundente, através de uma redação de um texto literário. E, portanto, claro que tinha que ser Dostoiévski, o grande psicólogo para Nietzsche, não é? Mas tinha aquele poder, e nós... Isso é quase um milagre da literatura, não é? Conseguir, com um texto, fazermos esse é que é um bom livro, não é? Um critério que permite distinguir um bom livro de um livro que não é bom, pode ser interessante. Sim. Quer dizer, se não desinquieta nada em nós, se não desperta nada, não será uma boa... boa narrativa. Eu acho tem essa capacidade. O Trakl, na sua poesia, fala muito da já não me lembro do termo em alemão, não é Verwandlung, mas é transfiguração, não é? E essa transfiguração foi aquilo que me aconteceu, que nós todos fazemos essa experiência, talvez para quem leia a Bíblia, ou os Evangelhos, ou em algum momento, ou poesia, talvez. Somos tocados pela graça, nesse caso, não é? Sim, eu acho que é isso. Uma forma, Platão fala do entusiasmos, não é? Ser tomado por Deus do lado de dentro, que não é bem uma inspiração apenas. E muda, porque eu nunca mais me esqueci do episódio, que por si só é marcante, mas é um episódio, mas depois o que causa, e é a possibilidade da graça, ou seja, é a minha inteligibilidade ao meu nível do que é a redenção do pecado, foi pela primeira vez compreendido de forma afetiva e disposicional na leitura do Crime. Portanto, ficou muito mais marcado esse episódio do que propriamente o crime. Sim. Que normalmente toda a gente associa quando e justamente se fala até por isso, agora que me estás a chamar a atenção, que é horrível. É horrível. Sim, absolutamente horrível, mas é essa... Porque a equação é como é que é possível alguém ter os seus pecados perdoados se for um homicida, se for um violador, se for um parricida, enfim, Medeia, como é que Medeia tem... Que matou os filhos, não é? Os filhos têm as suas culpas, não é? Aliviadas, é desculpada. E eu percebi, ele consegue fazer isso. E eu não estava à espera, eu tinha ouvido isto, olha, que é um autor da graça.
E eu percebi o que era a graça ali. E o livro foi escrito, salvo erro, no final do século XIX, mais ou menos. Lido hoje, continua a ter a mesma importância e fazer o mesmo sentido? Continua, porque, ou seja, eu sou um leitor de livros com 2.500 ou 2.800 anos. Este é muito recente até. Este foi ontem. Exato, foi ontem. Mas quando, eu acho que, por exemplo, o trabalho na dramaturgia dos encenadores, e mesmo na ópera, eu lembro-me de ver, talvez nos anos 80, não posso precisar, as obras de Wagner, que não é um músico, um compositor que eu particularmente gosto, mas vi-as levadas a cena na televisão, completamente contemporâneas, não é? Podíamos pensar... E também há adaptações do Shakespeare com vestidos como se fossem executivos de bancos e coisas assim, não é? Exato. E, portanto, eu acho que é acessório, ou do ponto de vista aristotélico, é contingente, não é? Meramente coincidental a datação, a maneira como estão vestidos, o linguajar, o que se diz, mas o âmago existencial, não é? Anímico, mental, se quisermos utilizar estas palavras modernas, mas acho que existencial é suficiente, é o mesmo. E o que é que torna o Raskolnikov uma personagem tão forte, tão intensa, tão quase eterna dentro da literatura? Eu acho que a argumentação platónica na filosofia do chamado paradigma era a intensificação absolutamente violenta e veemente de todas as características humanas num episódio. E é isso que ele, digamos assim, de certa forma encerra. Ele somos nós. Ou ele sou eu. Ainda não matei, mas corresponde, ou seja, ele é o quê? Ele é um pouco como os Karamazov, não é? Quando Dostoiévski diz eu sou os Karamazov. Não é? Ele é intelectual, aquela carta que ele escreve à irmã, se estão lembrados. Ele racionaliza tudo, não é? É de uma retórica, e a carta da irmã é ele, não é? Ele é um tipo de argumentação, de retórica e oratória absolutamente incrível. E o que nós vemos ali é precisamente, ele não é um indivíduo que mata alguém, não é um sem-abrigo ou um assassino, não, ele é uma pessoa altamente sofisticada, sensível, que mata alguém. E essa coincidência é parecida, que depois vemos quando o inspetor da polícia, penso que Kierkegaard terá dito qualquer coisa idêntica, o silêncio faz todas as pessoas falar. E ele está calado, não é? E o Raskolnikov tem que falar, porque ele não aguenta o silêncio. E a partir do momento que começa a falar, começa a denunciar-se, de certa maneira, não é? E portanto, somos nós. Ou eu sou assim, não é? E em relação, por exemplo, ao Hans Castorp, não é? Que é o protagonista da Montanha Mágica, são personagens completamente diferentes, não é? E o Hans Castorp é um jovem engenheiro que vai passar 3 semanas no sanatório a visitar o primo e acaba por ficar lá 7 anos. E acaba por ser confrontado com a reflexão sobre o mundo que estava prestes a terminar na Primeira Guerra Mundial. São duas grandes personagens, mas o que é que as diferencia? Talvez o Castorp seja mais parecido com o idiota, não é? Do que propriamente com o Raskolnikov. Mas o Castorp é identificável connosco, no sentido em que ele tem, por exemplo, a psicologia que o faz criar Wahlverwandtschaften, não é? Afinidades eletivas. A cara da Klávdia, por quem ele se apaixona no sanatório, é a cara de crianças na infância. Já não lembro se de uma menina ou um menino por quem ele se apaixona também, ou percebe-se que é isso. Então, esse tipo de figuras que nos fazem enamorar por nós. Ou seja, ele tem uma característica infantil, que é o encontro com as pessoas por quem nos apaixonamos ou por quem sentimos encanto. Podem ser meninos ou meninas, podem ser... Ou seja, não há um elemento sexual identificável, é um elemento erótico. Acho que era um rapaz. Era um rapaz. É. E penso que esse tipo de desmontagem da nossa psicologia está muito próxima de nós, não é? E não tem... De facto, é o woke avant la lettre. Depois, ele é um indivíduo que ele tem uma capacidade de leitura psicológica fina dos outros, mas ele próprio é uma pessoa normal, não é? Ou seja, quando se abeira do que vai acontecer na Europa, de facto, a descrever as árvores e a linha do céu, é o que nos pode ter acontecido, não é? Eu lembro depois de ter lido, ter momentos em que estou
no Pinhal a ver o plano de fundo azul em agosto e depois os pinheiros, e enfim, esse tipo de compreensão simbólica. E depois a relação com a morte, ou seja, o sanatório é um laboratório existencial. E isso permite perceber, ou seja, é como a vida inteira ali condensada, porque há uma diminuição do número de pessoas que nós conhecemos, há um número de pessoas que estão ali, as que estão e as que saem. Depois há uma compreensão, o fascínio que ele tem, ele também quer ficar tuberculoso, não é? Tem a tal mancha, e acaba por ficar tuberculoso, não é? E portanto ele, essa ideia de identificação com os outros, não é? De comunhão, de empatia, e portanto ele não quer ficar à margem, e portanto se for partilhar, quer pertencer. E depois digamos assim, quando ele descreve a personagem do holandês, que era uma grande personalidade, relativamente a quem a Cláudia é um satélite, e que ele descreve como alguém que dá passos muito curtinhos, não é? Portanto, é alguém com uma personagem imponente, mas depois é ridículo. Portanto, a identificação do ridículo. E o que é que eu acho que o Casper é, em certa forma, é um olho. É o que a filha de Thomas Mann dizia, de Thomas Mann, é das Auge, o olho. E é ali uma forma específica de um sensor que nos faz estar ali num laboratório existencial com uma restrição de humanos, num universo diminuído relativamente àqueles que nós conhecemos, mas numa situação limite em que todos comungam dessa situação. Eu, por acaso, li o romance há 2 verões, mais ou menos. Tenho mais ou menos presente, e nunca tinha lido, e então às vezes temos um certo temor reverencial em relação a grandes romances, sei lá, o Moby Dick, e quando chegamos lá, depois não é exatamente aquilo que pensávamos que o livro era. E neste caso, a minha ideia era os grandes confrontos intelectuais entre o Settembrini e o NAFTA, os grandes debates intelectuais, num meio muito fechado, e isso está lá, claro, e é fascinante, mas o que me surpreendeu mais foi o final em aberto, porque aquele é um Bildungsroman, é um romance de formação também, mas no final nós sabemos que ele vai para a Primeira Guerra Mundial, não sabemos se vai sobreviver ou não, mas obviamente que o Mann faz ali um retrato de tudo o que a sociedade europeia antes da guerra, mas ele funde-se e é uma espécie quase de anticlímax muito surpreendente e muito forte. Sobretudo nós vivemos já depois. Exatamente, nós sabemos tudo o que vem depois. Sabemos o que é que o século vai ser depois daquilo. Eu acho que não foi inocente, não é? O leitor sabe mais do que o Castle. O livro foi escrito em 24, já depois da Primeira Guerra Mundial, não é? E há a descrição daquele último verão na Europa, não é? As pessoas ainda partilham de esperança e depois vem a guerra, não é? O Clemenceau que dizia, pergunta-lhe o que é que poderá ter acontecido para deflagrar a Primeira Guerra Mundial, e ele diz, bom, uma coisa é certa, os belgas não invadiram a Alemanha. Citado pela Hannah Arendt. Tal como os polacos também não invadiram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Passamos para a tua última escolha. Talvez a mais surpreendente das 3. Exatamente. Se calhar é o nosso final em aberto, não sei, vamos descobrir. Nova Gramática do Português Contemporâneo, do Celso Cunha e do Lindley Sintra. Eu escolhi essa gramática. Eu leio gramáticas. Começo logo por dizer isso, é um disclaimer, como se diz em português. E eu ia citar o Kühner, são 4 volumes da gramática alemã grega, sobre o grego, ou 3 volumes sobre a gramática alemã do latim. Quando dizes ler, é ler, não é consultar, é ler mesmo. Ponto a outro. Porque eu aprendi com o Gildersleeve, ou Gildersleeve, não sei como se pronuncia, que é um grande gramático norte-americano, que veio estudar para a Alemanha, e é do tempo da Guerra da Secessão, não é? Portanto, imaginemos, é bastante antigo. E ele dizia que há anos que devemos ler gramáticas e outros anos que devemos ler texto. E de facto, eu consultava gramática, mas muda a qualidade da consulta se tivermos presente o que é que lá está. E portanto, é muito interessante as gramáticas latinas, para dar esta apreciação, para permitir esta apreciação aos ouvintes, descrevem os pronomes relativos. Nós utilizamos muito o que, não é? Mas os latinos têm ainda uma maior sofisticação relativamente ao que é o qual, a qual, os quais, as quais, e depois têm declinações, não é? Tem diversos casos. E então ler nos antigos, ler como é que aparece num olhar concentrado,
permite, não é apenas a descrição, permite um conceito operatório. E a partir do momento em que se descobre isso, nós queremos dominar a gramática toda, porque há sempre, não é? Como dizia alguém, Platão não sabia que estava a escrever para gramáticos, não é? Porque há sempre alguém que está a discutir a gramática de Platão. Eu agora estive em Tübingen com o Klaus Corsilius, que é um grande aristotélico, e tivemos meia hora a discutir pronomes demonstrativos, 2 ocorrências com a separação de 3 palavras de intervalo, se era um singular do neutro, se era o plural do neutro. Então nunca imaginou que 2000 e tal anos depois exato, 2 tipos estariam a discutir isso. E não éramos 2 tipos, eram 15 pessoas. Eram 15. E é interessante, porque a partir de determinada altura, já cansados com a discussão, o Klaus pergunta-me, mas não se percebe o que ele está a dizer, é evidente o que ele está a dizer, e portanto esquecemos a discussão gramatical e decidimos por uma decisão, decidimos pelo pragmático, não é? Pelo sentido e pela semântica. Mas o Lidl e Sintra é também um dos livros que estava lá na estante a partir de determinada altura. Natal sereno. E o que acontece? Eu era para ir para a engenharia e eu percebia como é que se estudava matemática, como é que se estudava lógica, que é fazer os exercícios para nos apropriarmos dos operadores, não é? Se chover, eu levo o guarda-chuva. Dá-se o caso de chover, de estar a chover. Portanto, eu levo o guarda-chuva. Modus ponens. Se chover, eu levo o guarda-chuva. Eu não levo o guarda-chuva. Portanto, não está a chover. Modus tollens. E eu adorava este tipo... Era simples. Se a filosofia pudesse ser reduzida à lógica, era muito simples. E então, a partir de determinada altura, eu percebi, ia para a filosofia, e eu queria este mesmo controle. Eu ainda não sabia que viria a estudar gramática com tanto afinco. E línguas estranhas e antigas. E eu lia o Lidl e Sintra com esse mesmo objetivo, porque havia a parte da morfologia, primeiro da fonética, a morfologia, depois a sintaxe, depois o período, não é? E eu achava fascinante porque parecia-me a mim, ao ler, que eu tinha uma proximidade com o controle. Enfim, nós sabemos, vale pelo que vale. Sim. Mas é um livro tão arejado, não é? Porque se explica tão bem com o há de haver defetivo na terceira pessoa do singular em exclusivo, mesmo quando o plural, quando há sujeito no plural. Isso é uma coisa que nos irrita muito. É um dos erros mais comuns. Mas sempre que acontece na televisão, às vezes num discurso político, caramba, porquê? É isso, eu parece-me. Porque ou eu pareço, ou parece-me a mim, é a terceira pessoa do singular, enfim. Mas depois ele explica que há português de Angola que utiliza-se o tem galinha, não é? E é interessante esse tipo de inteligibilidade para mim, as tabelas que depois eu utilizei, de conjugação. Enfim, é um livro muito arejado que eu consulto ainda hoje. E esse tipo de leitura, ler uma gramática, dá o mesmo prazer de ler um romance? É diferente, eu já não leio romances. Ok. Eu tenho de ler lentamente, ou seja, só leio rápido filosofia. E depende, não é? Às vezes tenho de mudar de autores e então volto a fazer a experiência da lentidão. Agora estou a estudar o Jean Brouillard e obriga uma grande lentidão. É outro universo. É um outro universo daquele a que eu estou habituado. Sim. Mas no que diz respeito à gramática, eu gosto de orientar os seminários de tradução porque me obriga a pensar a gramática. E como os meus estudantes nunca tiveram gramática, a não ser a generativa, eu ensino em categorias normais, não é? Como depois os comentadores utilizam sujeito, predicado, se é transitivo ou se é intransitivo, se for transitivo, voz passiva, se for intransitivo, não forma voz passiva. Portanto, esse tipo de categorias é importante e isso obriga-me a uma leitura lenta. O que é que obriga a leitura lenta? Por um lado, pode levar a episódios quase ridículos, estamos a discutir o singular ou o plural e qual é o referente do neutro. Mas outras vezes obriga, de facto, a uma verdadeira reconstituição do texto. E a partir de determinada altura nós só conseguimos desempatar os textos e ter uma verdadeira interpretação, tanto de Aristóteles como de Platão, ou seja, qualquer autor antigo, se houver um domínio mínimo da gramática. Não é? Claro. E esse tipo de abrandamento da leitura é importante. Não pode ser tão lento que fiquemos só com as palavras em staccato e, portanto, é importante saber a etimologia da palavra filosofia, ideia, forma, enfim, é importante. Mas é importante o argumento. E para ler o argumento, por isso é que Platão, por exemplo, escreve diálogos, temos de ter a ideia da peça, não é? Do script ou do guião. Há um determinado objetivo.
E, portanto, há uma altura em que temos de ler como se estivéssemos a assistir à peça. Há outra altura que temos de estar a fazer o processo, parece-me, idêntico do ensaio, não é? Cena após cena, e a pensar efetivamente as palavras. Não sei, ouvi alguém dizer num reel do Instagram que decorava ou lia não sei quantas centenas de vezes um texto para depois ser natural, e isso é importante. Com o Aristóteles é diferente, porque provavelmente, ou seja, nós não temos, tirando alguns textos, nós não temos o que ele terá escrito para publicar, temos as notas, e não escreve tão bem como Platão. Platão é um clássico, não é? A gramática ática é a de Platão e de Aristófanes, e é quase como a gramática de Cícero para o latim, é matemático. E, portanto, eu acho que a partir de uma altura há esse desempate, como em português, não é? Sim, mas o facto de leres, de teres mergulhado na mecânica da língua portuguesa através da gramática e estudando-a tão de perto, ajudou-te depois também a pensar, porque dominando a língua, isso permite pensar melhor ou pensar de outra forma? É uma boa com mais pergunta. clareza, não sei. Eu acho que há mais clareza no sentido em que eu trato muito mal os meus textos. Ou seja, está escrito, dou a alguém a ler, percebe-se, segue em frente. Mas para os textos dos outros eu estou muitas vezes a ler. Erros de concordância, se é transitivo ou intransitivo. Ou seja, isso salta-te logo à vista. Salta-me logo à vista. E estás mais atento para os outros do que para os teus próprios textos. Não consigo. Eu tento, faço isso na medida em que a maneira como eu produzo um texto parte sempre de um registro oral. E do registro oral é transcrito, e do transcrito é dado a ler, e o que é lido depois é devolvido, e eu funciono assim. Mas também falamos melhor quando dominamos a gramática, não? Claro, não sentes isso? Claro. Eu acho que... Eu era muito medo quando comecei a dar aulas, era muito tímido. Mas eu tinha a certeza absoluta, se eu der... Marx tem uma lei que diz a produção tem que ser igual ao trabalho na medida do esforço. Portanto, se eu trabalhasse muito, esforçasse muito, depois a produção ia ser mais ou menos suficiente. E, portanto, dar milhares de aulas permite... Há casos... Há pessoas que são inúteis, não conseguem dizer uma palavra com sentido ou esclarecedora, e outras pessoas que parece que têm um linguajar atabalhoado, são excelentes oralmente, dizem exatamente o que querem. Vemos isso no Povo, na televisão, não é? Uma entrevista, um popular é capaz de dizer exatamente o que aconteceu e outras pessoas não conseguem dizer, não é? E, portanto, eu acredito nisto, que a composição para dar um output vem de diversos... Eu ouvir podcasts, ouvir aulas, ver aulas, que é o que eu faço, ter tido muitas aulas, permite-me depois... Ter leituras, dado muitas aulas também. Ter dado muitas aulas. Porque a tradição alemã escreve aulas para ler. E nós não podemos ler as aulas como se fossem artigos da especialidade. Nós temos de escrever para ler em público. E isso muda. E é muito difícil. Ou seja, é uma coisa que eu consigo ao falar, e então o que é que eu pensei? Desde muito cedo, eu vou gravar isto. A tese de mestrado, ainda em 1988, foi gravada para cassetes. E eu depois não as transliterei. Hoje em dia seria no telemóvel. Eu tenho no telemóvel, exato, e um pause, acho que é assim que se chama aquilo que eu agora tenho, e depois dá um fecheiro de som, fecheiro de som, e o fecheiro de som já está trabalhado para a inteligência artificial, para transcrição. Tenho aquilo tudo ali pronto. E, portanto, nesse sentido eu tenho uma enorme dificuldade, talvez por ter lido filósofos tão herméticos, tenho uma enorme dificuldade em escrever à primeira para o outro, mas como vejo um outro à minha frente a fazer careta, eu depressa reformulo. Okay. O meu professor na Alemanha fazia reformulações. Ele dizia, corrige a trajetória, não é? Vamos reformular, vamos dizer de outra maneira. E depois, agora já está a perceber, já está a compreender. Ou pelo menos chegamos a uma versão que achamos que é suficiente. Eu lembro-me, António Gedeão era um professor, não era de química? De física. E eu acho até foi o presidente Marcelo que contou este episódio, em que ele, com uma grande paciência, está a explicar a um aluno que não tinha percebido. E o aluno diz, desculpe professor, não percebi. E ele explica não sei quantas vezes, e a partir de determinada altura ele diz, desculpe, mas eu já não consigo. E pediu desculpa ao aluno. Portanto, eu acho que eu tenho de me explicar para um conjunto mínimo de pessoas, que tem que ser a maioria das pessoas que está na sala de aula, um problema complexo.
E isso vem da repetição e da abordagem de aulas. Eu nunca repito as aulas. Aprendi isso com os alemães. Nunca se repete em cursos. Já repeti um curso e é horrível, porque parecem palavras mortas. Pois, parece que é requentado, não é? Requentado é o termo. Portanto, esse tipo de aprendizado acho que é o que eu procuro pôr em prática. Não é? Portanto, talvez a gramática me ajude, porque nós não podemos estar com o editor presente como se fosse castrador. Há uma altura em que temos de dizer e depois corrigimos mais tarde. Eu sei que digo muitas vezes a palavra, há um advérbio que eu estou sempre a dizer justamente. É justamente. E disseram-me há pouco tempo que eu devia pensar nisso para o desativar, mas eu não consigo fazê-lo. E já falei com pessoas a quem as irrita e outras esquece, porque nós compreendemos o que estás a dizer. Mas o que seria triste quer dizer que és humano e que não és um bot de inteligência artificial a quem pedimos, por favor, para de usar a palavra justamente. E ele reformula. Um bordão que atinge. É melhor do que epá. Epá era pior. Era pior. Mas justamente com isso vamos terminar o nosso programa. Vamos recordar também que falámos de A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Está disponível em várias edições neste momento. 2 delas acabam de ser lançadas, a da Dom Quixote, com tradução de Gilda Lopes Encarnação, e a da Livros do Brasil, com tradução de Herbert Caro, estando ainda disponível a da Relógio d'Água, com tradução de António Sousa Ribeiro. Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, também com 2 excelentes traduções disponíveis nas livrarias portuguesas, a de Nina e Filipe Guerra na Presença e a de António Pescada na Relógio d'Água. Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Sintra, está disponível pela editora Livraria Figueirinhas. Quanto a nós, a edição deste episódio foi do Tiago Arato, que não está aqui a editar-nos live, mas depois se divertirá no seu computador. A música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free, e a coordenação de podcasts do público é do Amilcar Correia. António, muito obrigada por teres vindo. Obrigado. Foi uma ótima conversa. Ótimo. Zé Mário, até para a semana. Até para a semana, Inês. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.